noite, amigos. Muita paz a todos. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração do Prazer Bem. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. E eu quero agradecer a presença de todos aqui comigo, esses que estão agora conosco aqui no chat, participando, assistindo ao vivo, e também quem vai assistir mais tarde. A ideia é a gente refletir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, as lições do Cristo sob a interpretação do codificador Allan Kardec. Nós vamos iniciar esse Evangelho no Lar fazendo uma leitura, e a leitura escolhida foi do livro Episódios Diários, de Joana de Ângeles. Nós vamos fazer essa preparação do ambiente com o capítulo 21 do livro Episódios Diários, que se chama Doenças. E Joana vai nos dizer que qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo. O desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação, o abandono. O que hoje é de relevante importância, amanhã já se encontra ultrapassado, e assim sucessivamente. E aí ela vai falar sobre as doenças. O corpo humano, da mesma forma, não pode permanecer indene às injunções naturais da sua aplicação e das finalidades a que se destina. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que foi constituído em razão dos valores pertinentes a cada ser. Muito justo, portanto, que inferne, se estrupie, se desgaste e morra. Transitório, em razão da própria junção, é, todavia, abençoado instrumento do progresso para o espírito na sua marcha ascensional. Chamada reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-se sereno. Isso aí é o que ela está dizendo para a gente fazer, né, gente? Mantém-te sereno, está aí no modo imperativo. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Conselho de Joana de Ângeles. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem do sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Então, manter a serenidade, mesmo quando a gente está nesse embate aí para recuperar a nossa saúde. Não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E se fores atingido na área da razão, desde agora entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida, como parcela integrante do fenômeno da saúde. Após esse texto muito brilhante da nossa benfeitora, Joana de Ângeles, vamos fazer a nossa prece? Nos colocando numa posição confortável, pedindo ao amigo e mestre Jesus que esteja conosco nesse momento, que permita que a espiritualidade amiga fluidifique o copo de água que a gente deixou aqui do lado, ou a garrafa de água, para que sirva de remédio para o nosso corpo, refazendo também as nossas energias espirituais. Amigo Jesus, tu disseste que onde 2 ou mais pessoas se encontrassem em teu nome, ali tu estarias. Então, na certeza da tua presença entre nós, que nós te agradecemos por esse momento, onde estamos aqui conectados através das ondas mentais e também através das ondas da internet. Que esse momento seja um momento rico de novas reflexões, que nós possamos incorporar essas reflexões no nosso dia a dia, nas nossas atitudes cotidianas, e dessa forma, Senhor, crescer, melhorar como seres humanos, nos tornarmos cada vez mais próximos de Ti, que é o nosso modelo e guia. Que assim seja. Vamos então, gente, começar. E para começar as nossas reflexões de hoje, eu gostaria de contar uma história para vocês, que está lá no livro chamado Ressurreição e Vida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. E o nome dessa história é O Paralítico de Kiev. É uma história ditada pelo espírito Leon Tolstói. E essa história conta um caso, né, de um personagem que se chamava Conde Dmitri. Esse Conde Dmitri, ela era chefe da guarda imperial russa, gente. E ele vai para a guerra. No caso, ele vai para a guerra da Crimeia, é um assunto bem palpitante, né? Porque ele era um soldado russo que vai para uma guerra e, ao voltar, ele fica doente. E essa doença deixa ele paralítico. E ele era dono de muitas posses. Olha só, ele era um conde, né? Então, ele desenvolveu esse problema, que era um reumatismo de guerra, e ele foi só piorando, até que chegou um ponto em que ele não conseguia mais andar.
E ele fica muito depressivo, porque ele era rico, ele era famoso, prestigiado, mas ao mesmo tempo ele se sentia impotente. E aí gerou uma revolta nele, gente, e ele se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa rude. E um dia ele recebe uma visita do administrador das terras dele, que estava muito preocupado com as perdas financeiras. E esse administrador leva o filho dele, de 10 anos, que queria muito conhecer a mansão de Dmitry e levar votos de saúde para o patrão do seu pai. Mas o conde Dmitry era tão rude com o administrador que o menino desiste de desejar saúde para ele. Esse menino ele fica escondido atrás da cortina, vendo o conde Dmitry maltratar o pai dele. E aí, no final, ele ainda fala, né, de modo que o conde conseguiu ouvir. Nossa, que homem rude! Meu irmão sofre mais do que ele e não é tão revoltado. E o conde ficou muito intrigado quando ele ouviu o menino falar essa frase: meu irmão sofre mais do que ele e não é tão revoltado. E ele chama então o menino, pergunta quem era aquele menino, e aí esse menino vai relatar a história do irmão mais velho dele, que tinha ficado doente e só conseguia movimentar a cabeça. E o conde, ele fica muito espantado, fica interessado na história e ele vai visitar essa família. Ele vai encontrar esse menino adolescente em uma casa muito humilde e o rapaz relata que ele trabalhava desde criança, mas devido à doença, ele não podia mais, ele não conseguia mais ajudar o pai. E o conde, né, ele fica espantado, fica assim, impressionado com a situação, e ele pergunta para o rapaz se ele não era revoltado com a situação. O fato de que ele era são, mas ele foi ficando doente e naquele momento ele só conseguia mexer a cabeça. Você não é revoltado com essa situação? E o rapaz fala, não, eu não sou revoltado não, porque eu tenho a minha família cuida de mim, a minha família me ama, minha situação até que é boa. A situação pior mesmo é a do meu vizinho, que foi para a Guerra da Crimeia e, além de paralítico, ficou cego. E aí o conde fica mais espantado ainda. E ele vai visitar o vizinho. E o vizinho se chamava Tito Zekov. A casa desse vizinho, gente, era super pobre, muito suja, muito fria, porque ele era cego e paralítico, né? E ele tinha só um outro mendigo que cuidava dele. E aí o conde vai conversar com ele e pergunta se ele não se sentia revoltado, porque a situação era muito complicada. Ele tinha sido um soldado, né? Ele tinha tido todas as possibilidades, e naquele momento ele era paralítico, cego, morava numa casa suja, e quem cuidava dele era um outro mendigo. E ele pergunta, você não fica revoltado não? Ele fala, não, não fico não, porque pelo menos eu tenho uma casa e eu tenho alguém que cuide de mim. A minha vida é boa. Difícil mesmo é a vida de Elias Peterov. Esse Elias Peterov, ele trabalhava com fogos de artifício, mas um dia ele teve um acidente e ficou cego, surdo e paralítico. Mas o pior é que ele tinha uma mãe que maltratava muito ele. E esse outro só tinha um mendigo, um amigo que cuidava dele, né? O Elias Peterov, coitado, morava com a mãe e era maltratado. E aí o conde se interessa e vai até a casa do Elias Peterov. Chegando lá, ele encontra a mãe do Elias, alcoolizada, sentada na porta da casa, e aí ele vai conversar com ela. E ela reclama que, por tomar conta dele diariamente, a vida dela era muito infeliz. E o conde aconselha, né, que ela tivesse paciência, mas ela diz que pelo menos ela não tirava a própria vida, como tinha feito a mulher do droguista Kozlov. Droguista é uma espécie de farmacêutico, né, gente? Aí ele pergunta o seguinte, como é que é essa história aí da mulher do droguista, né? E a mãe do Elias Peterov vai contar. Olha, o droguista Kozlov era muito rico, dono de muitas posses, mas ele contraiu hanseníase e a esposa não suportou ter que cuidar dele e se matou. E aí o conde resolve visitar o Kozlov, né? Vai visitar esse homem que, além de muitas deformações no corpo, por conta da hanseníase, ele não conseguia nem falar direito, gente. E o conde pergunta, então, se ele não se sentia revoltado. Mas o droguista não se sentia revoltado, ele demonstrava estar em paz. E esse droguista vai falar para o conde da excelsitude do Pai Celestial, enviando muitas vezes a doença como possibilidade de aproximação com ele, com Deus. E vai expondo essas ideias consoladoras, vai falando, e eles continuam conversando, e o droguista começa a falar sobre reencarnação, gente, sobre o espiritismo, e sobre um estudioso da doutrina, seguidor de Allan Kardec, chamado Alexander Aksakov, que tinha estado em Paris e acabado de retornar para a Rússia. E o conde fica interessadíssimo, gente. Vejam que ele vai seguindo uma sequência de pessoas que estavam muito pior do que ele. E aí, conforme ele vai fazendo, né, essa via crucis aí, ele vai esquecendo os próprios
problemas, né? Porque pelo menos ele era rico, tudo bem, ele tinha aquela situação, né, que o deixava paralítico, mas era só. Veja que como todas essas pessoas tinham problemas bem piores, né? E o conde, então, ele vai procurar Alexander Aksakov, que promovia sessões de materialização, e em uma dessas sessões, o conde vê a própria mãe dele. E ela diz para ele que ele não teria conseguido chegar às verdades espirituais se não fossem as lesões de guerra que ele tinha sofrido. Que ele provavelmente agora estaria insensível à realidade de tantas pessoas que estão ao redor passando por dificuldades muito maiores do que a dele. Mas graças à dificuldade que ele tinha, ele inclusive fez novos amigos, porque ele ficou tão impactado com a situação que em cada casa que ele visitou, ele deixou uma ajuda, ele deixou um auxílio e ele conseguiu ajudar todos aqueles que ele tinha conhecido. Bom, a história vai muito além disso, tem um final muito bacana, gente, então eu sugiro que vocês leiam na íntegra essa história do paralítico de Kiev, que está lá no livro Ressurreição e Vida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, conto de Leon Tolstói. Para prosseguir com o nosso Evangelho no Lar aqui, eu quero trazer um texto que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos, tá? E o item que eu gostaria de trazer aqui para a gente é o item de motivos de resignação, é o item 12. E aí Kardec vai nos dizer o seguinte, pelas palavras, é um comentário de Kardec, pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como um prelúdio da cura. Olha aí, exatamente o que a mãe do conde, né, ela falou. Olha, se não fosse a sua doença, você não teria tido a oportunidade de conhecer e se deixar tocar por tantos problemas dos outros, você não teria tido a oportunidade de auxiliar os outros e não teria tido a oportunidade de fazer novos amigos. E eu adoro dar spoiler, né? Já vou contar. Ele se apaixona por uma moça, gente, na história. Mas, bem, os detalhes só lendo mesmo. Vamos voltar aqui para Kardec, né? Ele continua. Essas palavras podem também ser traduzidas assim. Deixa eu reler as palavras. Ó. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como o prelúdio da cura. Aí Kardec vai dizer, essas palavras podem também ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Gente, o que às vezes a gente não faz ideia é dos abatimentos nas dívidas que a gente recebe, porque muitas vezes, apenas por um pequeno movimento em direção a Deus, ele já nos acolhe, já nos dá novas oportunidades, né, de aprendizado, oportunidades que a gente perdeu no passado. Muitas vezes essas oportunidades vêm através das enfermidades, mas o tempo que a gente tem que passar por essas lições é um tempo extremamente curto, se comparado com a eternidade que a gente tem pela frente, né? Afinal de contas, somos espíritos imortais. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pague o último centavo. Então, a gente paga apenas uma parcela, né? Ou seja, a gente sempre tem uma nova oportunidade de aprendizado, né? E a gente, aproveitando essa oportunidade de aprendizado, a gente rapidamente deixa de sofrer, porque conhece o sentido da vida, vê que são desafios a ser vencidos, aceita os desafios, aprende as lições e deixa de sofrer. Por outro lado, se a gente se prende na reclamação, né? No apego àquela situação de sofrimento, porque reclamar nada mais é do que se apegar ao sofrimento, né? Aí, é como ele está dizendo aqui, você vai pagar até o último centavo, ou seja, você vai prolongar esse sofrimento. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida? Alguns sim, outros não, né, gente? Pagando somente a 100ª parte da mesma? É esse o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Então, muitas vezes, a pessoa tentar ganhar a oportunidade para aprender
para receber um certo aprendizado, mas ela cometer muito mais erros, né? A gente vem na encarnação com o propósito de aprender, de crescer, de, através da nossa relação com as outras pessoas, a gente crescer como seres humanos, né? Subir um pouco mais nos degraus da nossa casa mental. Mas muitas vezes a gente vem e acaba se entregando às coisas pequenas da vida, né? Acaba muitas vezes também problematizando situações que poderiam facilmente ser resolvidas, acaba ganhando novos desafetos, aí são essas complicações que ele fala aqui. Ao invés de quitar a dívida, a gente acaba contraindo novas dívidas. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Se a gente se lembrar essa historinha do paralítico de Kiev, né, nós temos o conde Dmitri, que ao ficar paralítico, ele só reclamava. E aí ele foi ficando amargo e ele foi ficando rude com as pessoas. Muito possivelmente, essa paralisia era algum resgate que ele estava fazendo, mas ao ser rude, né, ao maltratar as pessoas, ele estava contraindo novos débitos, né? E eventualmente essa amargura crescendo, ele poderia até se complicar ainda mais, né? Cometer algum crime ou coisa assim. Veja como foi uma bênção de Deus colocar aquele menino na vida dele que chamou atenção para o fato de que ele não tinha motivos para reclamar, que tinha outras pessoas sofrendo muito mais do que ele. Por exemplo, o irmão do menino, que era paralítico e só conseguia mexer a cabeça, né? E foi uma oportunidade, foi uma chance que Deus deu para ele de, olha, vamos lá, vamos reajustar aqui para você conseguir resgatar o seu débito. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista espiritual abrange na sua visão da vida corpórea como um ponto no infinito. Ou seja, a vida corpórea é um pontinho, gente. Por quê? Porque nós somos imortais. Pense aí, fica até complicado em termos de tempo, né? Mas o que são 100 anos, vamos imaginar que a gente viva 100 anos, não arredondar, né? 100 anos perto da imortalidade que nós temos pela frente. Então, qualquer sofrimento se torna um ponto no infinito, né? A nossa vida corpórea se torna um ponto no infinito. Aí a gente compreende a brevidade dessa vida e nós vamos saber que esse momento penoso, ele passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz sustenta e encoraja. E, em vez de lamentar-se, a pessoa agradece ao céu as dores que o faz avançar. Então, o sofrimento, a dificuldade é para nos fortalecer. E aí, quando a gente consegue ter essa percepção real do que significa, a gente até agradece, né? Fala assim, olha, se não fosse essa dificuldade, como a mãe do Dmitry, do conde Dmitry, falou assim, olha, se você não tivesse ficado paralítico, você nem teria conhecido essas pessoas. Você não teria tido a oportunidade de conhecer a realidade delas, se comover com a realidade delas, auxiliar essas pessoas e fazer novos amigos, como você fez. Então, veja como foi uma bênção essa paralisia aí para ele, né? Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. A compreensão da nossa imortalidade, ela facilita as coisas para a gente aqui na vida material. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Enquanto, com inveja, o ciúme, a ambição, ou seja, desejando as coisas materiais, né, supervalorizando as coisas materiais, o homem entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Veja, gente, como é uma questão de perspectiva, né? Quando a gente olha para a dificuldade e fala assim, o que eu posso retirar dessa dificuldade que eu estou aqui passando? O que eu posso tirar de bom? Tira o resto que é coisa pequena, né? E vamos valorizar a lição que aquela dificuldade traz para a gente. Às vezes, uma situação de doença traz para a gente a oportunidade de fazer várias amizades, às vezes até de procurar uma religiosidade, né? Uma conexão maior com Deus. Se a gente olhar para trás, como é que nós nos aproximamos de Deus no nosso passado? Falar assim, olha, eu cheguei à casa espírita porque eu estava numa situação de sofrimento.
Ora, então essa situação de sofrimento foi a sua oportunidade, foi a chance que Deus te deu para chegar, né? Todos nós passamos por isso, cada um de nós tem uma história para contar, né, gente? Às vezes estamos aqui, ó, passando por dificuldades nesse momento. Quantos de nós? E aí a gente às vezes fica olhando para o outro e falando a vida daquela pessoa é fácil. Mas é importante a gente entender que todos nós aqui na Terra somos pessoas em um educandário. Se a gente está num educandário, se a Terra é uma escola, significa que nós temos lições. E as lições num planeta de provas e expiações são o quê? As provas da vida. O que são as provas? São as situações difíceis que a gente tem que superar. Moral da história, gente, cada um de nós está passando por uma situação difícil. Alguns passando com sucesso por essa situação difícil, de forma que ninguém, às vezes ninguém nem percebe. Outros, como Kardec fala aqui, estão passando numa situação de reclamação. E estando reclamando, no momento que reclamam, é como se estivesse contraindo novas dívidas, né? Aumentando aí essa parcela que a gente tem que pagar de alguma forma, nessa figura de linguagem que Kardec usa aqui, né? Então, o que Deus faz com a gente? Coloca as dificuldades e fala assim, olha, aprenda a lidar com essa dificuldade, retire o que há de lição para você nessa dificuldade, e aí você vai passar a lidar com ela sem sofrimento. A dificuldade talvez perdure a nossa vida toda, mas nós vamos conseguir lidar com ela sem sofrimento. Por quê? Porque a lição já vai estar aprendida. Olha só que beleza, né, gente? Então vamos agradecer a Deus. É difícil falar assim, vamos agradecer a Deus pelas moléstias, né, pelas doenças, pelas dores que a gente tem aqui no mundo. Então vamos mudar um pouquinho as nossas palavras, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos traz. Senhor, nós agradecemos todas as oportunidades. A oportunidade da nossa família, a oportunidade de aprendizado com cada pessoa que está à nossa volta. Mas também, Senhor, os refrigérios que nós recebemos, né? Aqueles momentos de alegria com as pessoas que nós amamos. São situações que vão nos dando novas energias para que a gente possa, cada vez mais, ter forças para trilhar o caminho. Nós sabemos que o caminho nem sempre é fácil, Senhor. Mas nós desejamos trilhar esse caminho com sucesso. E para isso nós pedimos a tua luz, a tua inspiração, o teu encorajamento. Que novas lições venham também com novos amigos, com novos afetos, e através desses novos conhecimentos, através desses novos valores morais que nós adquirimos, que nós possamos estar mais preparados para as lições do futuro. Dessa forma, a cada dia, estando mais perto da perfeição do Cristo, que exemplificou aqui na Terra para nós quais são as virtudes que nos aproximam de vós. Que a tua paz esteja sempre no nosso coração, sempre no nosso lar, sempre nas nossas atitudes. Que nós sejamos capazes de pregar o teu evangelho através dos nossos atos, principalmente, através das nossas atitudes renovadas. Fica conosco, Senhor. Ilumina-nos hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus amigos, por ficarem conosco aqui nesse Evangelho no Lar e até a próxima. Queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um momento de radiação, pedindo as bênçãos de Jesus para todos nós. Quem desejar pode deixar um copo de água, uma garrafa de água ao lado, para ser fluidificado durante a nossa prece. Como preparação do ambiente, eu trouxe do livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 32, A Boa Parte. A citação inicial diz: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Uma citação de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita piedosa, todavia ajuda na renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa.
Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende um copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Vamos agora, depois dessa harmonização, já com o pensamento calmo, a respiração lenta, vamos nos dirigir ao Mestre Jesus, pedindo as suas bênçãos para nós, para aqueles que amamos. Nos conectando mentalmente com Ele e imaginando a sua luz descendo até nós. Essa luz brilhante, azulada, que nos envolve, que penetra em cada poro do nosso ser, que toma a nossa aura e tira dela todas as substâncias doentias, nocivas que se encontram. E dessa forma a gente se vê também purificado, reluzente, como a própria luz do Cristo. E estando na nossa aura, através dos nossos chakras, dos nossos plexos, ela vai penetrar também no nosso corpo físico, tomando conta de cada órgão, curando, reparando, trocando células malsãs por células sãs. E assim uma onda de bem-estar nos invade, toma conta de nós. Nos sentimos renovados, prontos para enfrentar a batalha da vida, prontos para aprender novas lições, retirando a boa parte de cada uma delas. E envolvidos nessa luminosidade, nós podemos agora mentalizar uma pessoa e enviar para ela os nossos melhores pensamentos. Jesus, nosso guia, nosso Senhor, nosso irmão maior, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.